Amém, queridos? Você está feliz? Amém. Estamos felizes nessa noite. Quero dar o feliz Dia dos Pais para todos os pais presentes, né? Pelos futuros também. E dizer também a você que, porventura, né, tenha se decepcionado com seu pai, tenha tido algum problema com seu pai, ou você que não tem, né, nunca conheceu o seu pai, quero dizer para você que existe um pai maior do que todos os pais, né, que entregou a vida de um filho para que morresse, para que eu e você hoje fôssemos amados do Senhor. Então, por mais que você se sinta talvez desprezado pelo seu pai, ou que você não teve um pai, saiba que você e eu, nós temos o pai de todos os pais. Amém? E eu estava ali atrás e o Espírito Santo estava me incomodando sobre algo. Quando a Miriam subiu aqui e falou os louvores, né? E assim, nós estamos passando por um momento crucial na nossa igreja, de uma transformação muito grande, né? Na nossa igreja, as pregações, direcionamento. E nós também, com isso também, nós estamos passando alguns momentos em pessoas em que estão passando por algumas necessidades. Algumas pessoas que estão passando por momentos de enfermidade. E o mover de Deus aqui, os louvores, o mover do Espírito Santo na igreja, né? Eu estava ali atrás e sentindo a presença de Deus, e Deus me direcionou a fazer algo nessa noite. Então, lá. E, queridos, nós temos que entender o tamanho do poder que há em nós. O tamanho do poder que há sobre a igreja do Senhor Jesus para liberar. Para liberar não, já foi liberado para nós. Nós precisamos, como igreja, trazer a existência, e nós somos as únicas pessoas na face da terra que pode trazer a existência as coisas celestiais na terra. Gênesis capítulo 1, vamos ler o versículo 11 por enquanto. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, e cuja semente esteja sobre ele, sobre a terra. E assim fez. Até aqui. Senhor, muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra. A Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. É uma espada de 2 gumes, Senhor, que penetra a alma e espírito. Nessa noite, meu Pai, eu quero pedir ao Senhor, a palavra é Tua, a igreja é Tua, o povo é Teu. Então, o Senhor conhece cada coração, como entrou aqui nessa noite. Senhor, não viemos neste lugar por acaso, ninguém veio a este lugar por acaso, Senhor, porque hoje o Senhor, Deus, tem um propósito específico para a vida de cada pessoa que está aqui nesse lugar. Então, Senhor, quero pedir ao Senhor que eu seja um canal desobstruído nessa noite. O Senhor conhece cada coração, meu Pai. Então, eu quero pedir ao Senhor, sinta-se à vontade, Espírito Santo, para tocar, para curar, para abrir o entendimento, para quebrantar os corações, para fazer, Senhor, a Tua obra, Jesus, para fazer a obra na vida de cada um de nós nessa noite. Nós liberamos a nossa mente, nós liberamos o nosso coração, e nós, Senhor, nessa noite, ó Deus, repreendemos toda a falta de atenção, toda a distração, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que nada venha, Senhor, tirar a nossa atenção nessa noite, mas que a nossa mente esteja focada no trono da Tua glória, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém? Poder sentar, querido. Eu quero compartilhar algo com você nessa noite.
nós, assim como eu falei, nós vamos, né, estamos passando e ainda vamos passar por um momento de transição maior ainda para a nossa melhoria espiritual, primeiramente para a nossa melhoria espiritual, depois para que a obra física ela seja vista, contemplada aos nossos olhos. Mas primeiro, nós estamos passando, né, por uma... Deus tem falado muito nas pregações aqui, né? Deus tem usado a pastora de forma extraordinária em direcionamentos, ela e o pastor em direcionamentos. Então, assim, Deus tem falado conosco para nós nos posicionarmos, para nós nos colocarmos, para nós fazermos, né? E das últimas vezes aí ela falou sobre fé e ordem. Nós precisamos ter ordem. Não adianta nada nós pregarmos, nós queremos as coisas espirituais, nós queremos fazer tanta coisa se nós não tivermos ordem. Se a nossa vida não estiver em ordem. Então nós precisamos, né? Creio que muitos de nós, né, já têm trabalhado isso, porque somos ovelhas obedientes. Sim ou não? Sim ou não? Somos ovelhas obedientes. Então eu creio que o Espírito Santo tem trabalhado no nosso coração de forma extraordinária. Então, assim, a leitura da palavra que nós estamos fazendo, eu creio que Deus tem falado, eu creio que Deus tem mostrado, eu creio que o Espírito Santo tem transformado vidas através da leitura da palavra. E isso vai fazer com que nós venhamos ficar mais perto de Deus. Quanto mais perto de Deus, é mais santo? Ou aparecem mais os nossos erros? Quanto mais perto de Deus, mais aparecem os nossos erros. Então, assim, isso é bom. Isso é bom. Então, assim, nós estamos nessa caminhada. Nós estamos nessa caminhada para que nós venhamos viver o sobrenatural de Deus. Para que nós venhamos viver o melhor de Deus nessa terra. Amém? Nós precisamos e queremos ser uma igreja abençoada nessa cidade. Uma igreja onde as pessoas entrem nesse lugar e sintam, igual hoje, a presença do Senhor. Que as pessoas entrem nesse lugar e elas sejam curadas. Que as pessoas entrem nesse lugar e sejam libertas, querido, pela presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Então, assim, estamos trilhando esse caminho. Amém? Então, hoje eu queria compartilhar, mas o que isso tem a ver com o versículo que você leu? Esse primeiro capítulo, ele fala sobre a criação. Né? Sobre a criação. Deus falando sobre a criação. Né? Sobre o primeiro dia, sobre Deus disse, haja luz, houve luz. Né, sobre a separação das águas, separação da terra. Então, assim, Deus foi fazendo as coisas. Deus foi dando ordem e as coisas acontecendo. Deus foi falando e as coisas acontecendo. As coisas foram se formando no falar de Deus. E nós vemos que em toda a criação, né, depois, no versículo mais à frente, né, Deus criou o homem, né? Deus criou o homem. E só que esse versículo é um versículo que me chama a atenção, esse versículo. Porque nas outras coisas que Deus foi criando, Deus só falou assim, ó, que haja luz, que haja separação, que haja isso, que haja aquilo, que faça isso, e as coisas aconteceram. Só que nesse versículo, Deus dá uma ordem para a terra. Deus dá uma ordem para a terra. Deus vira para a terra e fala, produza. Ele fala para a terra, produza. Árvores, relva, árvores frutíferas. Ele dá uma ordem para a terra produzir. E nós vemos que a terra começou a produzir. Certo? Alguém já
parou para prestar atenção sobre isso? Que ele deu uma ordem para a terra? Não foi Deus que, assim, que criou na palavra, cria árvore, cria isso aqui na terra, cria relva. Não foi. Deus deu uma ordem para que a terra produzisse. E a terra produziu árvores frutíferas, árvores de todas as espécies, né? A terra é que produziu. E uma coisa muito interessante, quando Deus cria o homem, porque são duas coisas diferentes. Em você criar, eu até preguei uma vez sobre isso, sobre criar e formar, são duas coisas totalmente diferentes, porque quando você cria algo, você cria algo que não existe. Você cria algo. Assim como Deus criou. Deus falou, não existia luz. Deus falou, haja luz. Não existe. A Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia. Então, assim, não existia. E Deus criou. E no capítulo 1, verso 26, se não me engano, Deus cria o homem. E Deus cria. Lá, está escrito lá, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Só que lá no capítulo 2, diz assim, e Deus formou o homem. E Deus formou o homem da onde? Do pó da terra. Então, quando você forma algo, já existe uma matéria. A matéria que Deus usou foi o quê? Ao pó da terra. Então, assim, ali foi a formação, mas o homem, Deus já tinha criado o homem. Deus já tinha criado o homem. Deus já tinha criado o homem. Lá no capítulo 2, ele só formou o homem. Então, o homem, antes disso aí, ele estava em imagem e semelhança de Deus. Para eu explicar melhor, o homem estava, vamos dizer assim, para os irmãos entenderem. Quando Deus forma o homem do pó da terra, ele vai lá e faz um bonequinho de barro. Vamos conjecturar. Ele vai lá e faz um bonequinho de barro, amém? Mas era um boneco de barro, certo? E o que Deus faz para que o homem viva? Sopra. Então, assim, aonde que o homem estava? Dentro de Deus, certo? Quando ele sopra, ele sai de dentro de Deus e o homem vive. Então, se nós formos analisar, o homem já existia onde? Então, assim, é a mesma coisa lá na marcenaria. O Nilo vai fazer uma cadeira. Ele vai formar uma cadeira. Ele não vai fazer uma cadeira porque a matéria-prima da cadeira é o quê? A madeira. A madeira já existe. Então, assim, quando criar uma coisa e formar é outra. Então, o homem foi formado do pó da terra, certo? Amém? E a ordem que Deus deu para a terra foi o quê? Para produzir, certo? Deus deu a ordem para a terra. Você vai produzir. Por que Deus deu a ordem para a terra, para que a terra produzisse? Por que já pararam para... Que às vezes você pega para estudar, às vezes tem umas coisas que ficam... Mas por que Deus deu ordem para a terra produzir? Porque Deus viu na terra o quê? A capacidade suficiente para que existia nela nutrientes suficientes para que ela pudesse desenvolver as coisas. Existia na terra. Deus deu nutriente para a terra para que a terra produzisse. Inclusive, a matéria do homem foi a terra. E se Deus viu na terra essa capacidade
Se nós fomos criados da terra, somos pó. Essa capacidade em nós, será que existe a capacidade em nós de produzirmos ou não? Sim ou não? Então Deus, a ordem que Deus deu é produza. Produza a terra, produza a terra. E nós precisamos entender isso, querido. Nós estamos passando por momentos de transição. Às vezes, nós não conseguimos entender e ver o tamanho, a possibilidade, o tamanho do poder, o tamanho dos nutrientes a qual Deus colocou em nós. Às vezes nós olhamos para nós mesmos e nós falamos assim: eu não vou conseguir não. Eu não posso não. Eu não sei falar não. Eu não sei orar não. Eu não tenho capacidade de assumir um ministério não. Eu não tenho capacidade, eu não sei sair para evangelizar, para fazer. Querido, Deus colocou em você, dentro de você existe nutrientes. Nutriente. Talvez se em você não existe nutriente, e qual nutriente é esse em nós? Qual nutriente é esse que existe na minha vida e na sua vida? O que Deus soprou? O Espírito dele em nós, amém? A não ser que, igual lá lá Paulo fala, a não ser que o Espírito Santo não habite em vós. E eu não consigo acreditar, eu não consigo, vou dizer assim, não dá para acreditar que nós, fazendo a leitura da palavra igual nós estamos fazendo, igual nós estamos lendo, o comprometimento que eu creio que muitos estão tendo da leitura bíblica diária, não tem como nós não estarmos cheios de nutrientes. Está todo dia sendo regado. Está todo dia sendo regado. Então existe em nós essa capacidade. Sabe por quê, querido? Porque seria a alegria dos anjos em fazer a oportunidade, aquilo que cabe a nós fazermos aqui na terra. Deus podia descer e converter todo mundo? Podia ou não? Deus podia enviar os anjos para converter todo mundo, para pregar o evangelho? Deus podia descer os anjos? Podia ou não podia? Assim como ele podia ter criado as flores, as plantas, mas ele viu em mim e em você capacidade suficiente para produzir frutos. Ele viu na minha vida e na sua vida. Ele viu que em mim e em você existe nutriente suficiente para gerarmos. Para gerarmos. Nós precisamos gerar. Nós precisamos entender que já foi liberado sobre nós uma palavra. Já foi liberado sobre cada um de nós, já foi liberado sobre essa igreja uma palavra de multiplicação, querido. E nós precisamos tomar posse disso. Nós precisamos tomar posse em que nós somos árvores frutíferas. Nós precisamos de entender isso daí. Queria até ver um negócio aqui que eu anotei aqui, que eu falei assim, eu não posso esquecer que às vezes a gente fala tanta coisa que você acaba esquecendo, você se empolga aqui que você acaba esquecendo uma coisa que eu anotei aqui. A terra, olha só que tremendo, a terra, quando veio o dilúvio, acabou com tudo, não acabou com tudo? Quando veio o dilúvio, Deus destruiu tudo. Acabou tudo. Sim ou não? Acabou tudo.
Mas depois que passou o dilúvio, que as águas se baixaram, que estava tudo destruído, estava devastação, a terra, ela ainda continuava tendo nutriente suficiente para produzir novamente. E foi o que aconteceu. Quando baixaram-se as águas do dilúvio, o que foi que aconteceu? A terra começou a produzir novamente. A terra começou a produzir novamente. Nasceram as plantas de novo, nasceu a relva de novo. O que isso nos ensina? O que isso traz para nós? Nós somos terra, nós somos pó. Não importa o tamanho da devastação que eu e você passamos ou estamos passando na nossa vida. Não importa a situação difícil que nós estamos passando. Não importa os momentos ruins que nós estamos passando. Ele vai passar. Ele vai passar. Ele vai passar. E muitas das vezes alguém, ou você e eu mesmo, nós possamos olhar para nós e falar assim, está tudo destruído, está tudo acabado, não tem mais, eu só consigo enxergar morte. Eu só consigo sentir cheiro de podre, só podridão. Eu não consigo enxergar vida mais. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Existe nutriente suficiente dentro de você para que faça gerar novamente, para que faça crescer novamente, para que as coisas continuem acontecendo novamente. Deus deu para nós isso. Deus nos abençoou com isso, querido. Em nós podermos produzir novamente. Sem importar as situações. Sem importar as circunstâncias, nós precisamos. Lá no capítulo 8 de Gênesis, fala que, que a terra vai continuar a produzir, não importa, seja no frio, seja no calor, seja na devastação ou não, a terra, quando Deus faz aliança com Noé, e Deus fala com Noé, não importa as estações, a terra vai continuar a produzir. Não importa o que passar. E a mesma coisa, Deus fala com a gente. Não importa a situação a qual nós iremos passar. Não importa as circunstâncias que nós estamos. A terra vai continuar a produzir, querido. Nós precisamos entender isso. Nós vamos continuar produzindo. Vai passar os momentos difíceis? Sim. Nós vamos passar. Mas ao cheiro das águas, vai florescer, vai brotar. E uma coisa que nós temos, vou trazer para nós como igreja. Uma coisa que nós temos é uma palavra rema. Uma coisa que nós temos é uma palavra de Deus sobre a nossa igreja. Não é palavra de homem, de fulano, de ciclano, de beltrano, não. Uma coisa que nós temos é uma palavra rema de Deus para esse lugar. Se nós temos a palavra de Deus, vai acontecer. Se nós temos a palavra de Deus, já está liberado. O que nós temos que fazer é nós entendermos o que nós temos. Sabe por quê? Porque existem muitas pessoas que ficam olhando para as dificuldades. Existem muitas pessoas que ficam olhando para aquilo que nós não temos. Nós não temos uma estrutura boa. Nós não temos líder disso. Nós não temos isso daqui. Nós não temos aquilo ali. Deus não trabalha com aquilo que nós não temos. Deus não trabalha com isso. Deus trabalha com o pouco que nós temos. O pastor sempre fala, se for 2 ou 3, faça. Se for poucas pessoas, não tem problema, vamos fazer com os poucos. Porque Deus não trabalha com a falta. Deus não trabalha com a falta. Você quer ver uma coisa? Na multiplicação dos pães. Quando chegaram lá e falaram com Jesus, não temos pães para essa galera toda, como é que nós vamos fazer?
que ele fez? Trabalhou com o pouco que tinha. Vamos dar aí 5.000 pessoas. Quantos pães e peixes tinha? Ao olhar natural, dava para matar a fome daquelas pessoas? Dava para matar a fome das pessoas? 5 pães e 2 peixinhos? Não. Mas Jesus trabalhou com o quê? Com o que tinha. Eram 5 pães e 2 peixes. Olha só, nós queremos 1.000 membros. Nós não queremos 1.000 membros? Nós temos condições de ter 1.000 membros hoje? Não? Não temos. Mas o que nós temos? 5 pães e 2 peixinhos. É levantar a mão para o céu e agradecer. Senhor, obrigado porque sempre me ouves. Obrigado porque... Você não entendeu? Obrigado porque sempre me ouves. Deus trabalha com o que nós temos. Se nós temos 150, nós temos que trabalhar em cima dos 150, porque Deus vai multiplicar os 150 em 1.500. Nós não trabalhamos com 10% na igreja, então vamos trabalhar com 10% para cima. 10% para cima. Nós temos 150, nós vamos ter 1.500. Já até passou da meta dos 1.000. Nós precisamos entender isso. Nós não temos que ficar olhando para as circunstâncias. Nós não temos isso, nós não temos aquilo. Nós precisamos correr para isso, nós precisamos correr para aquilo. Nós não precisamos correr para nada. Nós não precisamos correr para nada. Para o único lugar que nós temos que correr é para os pés do Senhor. Esse é o lugar que nós temos que correr. Esse é o lugar, porque nós não, como que vai fazer, como que vai acontecer, querido? Ou você acredita, ou você crê que você serve um Deus que pode todas as coisas, ou você não crê. Ou nós cremos que o Senhor vai abrir as portas necessárias, ou nós não cremos. Porque não adianta nós ficarmos fazendo queda de braço com Deus. Nós queremos ajudar Deus. Deus não precisa da minha ajuda e da tua ajuda. Deus só precisa que eu e você sejamos fiéis a Ele. É isso que Deus precisa. Deus precisa que nós sejamos obedientes a Ele. Obedientes à sua palavra. Nós vemos tantos relatos na Bíblia de batalhas que pessoas não precisou levantar a espada e Deus eliminou o exército pelo seu poder. Então, assim, se nós não temos um lugar, querido, vamos para os pés do Senhor. Um lugar para 1.000 pessoas. Vamos para os pés do Senhor. Senhor, nós precisamos. Mas Deus vai falar assim, olha só. O que você está fazendo? Beleza. Ele vai virar para nós e falar assim, beleza. Você sabe que eu posso te dar o lugar para 1.000 pessoas. Mas o que vocês estão fazendo, os 150? O que os 150 estão fazendo? Para gerar os 1.000. Porque quem vai gerar os 1.000 são vocês, não sou eu. Quem vai botar a mão na massa é vocês. Vocês ficam pedindo as coisas para mim, mas vocês mesmos não fazem o que tem que fazer. A minha parte está aqui, prontinha. Isso Deus falando para nós. Eu já decretei e já liberei um novo tempo para vocês. Já está liberado. Deus falando com a gente, já está liberado o novo tempo. Para até mais de 1.000 pessoas, até mais de 1.000 já está liberado. Agora, eu quero saber o que vocês estão fazendo para que os 1.000, para ocupar o lugar lá, os 1.000 lugares. As 1.000 cadeiras já estão compradas. Os banheiros já estão feitos. A sala pastoral já está feita. O colégio que vocês tanto pedem já está pronto. Já está pronto. Isso tudo Deus falando agora. E o que vocês estão fazendo? O que a sua terra está gerando? Existe em você o potencial para gerar. E Deus quer que nós nos posicionemos para gerar, querido. Para gerar. Nós não temos que ficar olhando para as coisas, o que falta. Porque quem olha para o que falta não consegue enxergar o que está por vir.
vai ficar sempre olhando para o que falta. Quem olha para o que falta não vai conseguir enxergar o milagre. Não vai conseguir enxergar o milagre, vai ficar sempre na falta. Sempre na falta. Sempre olhando para a falta, sempre olhando para as coisas que nos levam para trás. E nós não precisamos disso. Nós precisamos entender que já está liberado e que nós somos mais que vencedores e que para esse lugar, para nós, existe uma palavra rema de vitória para esse lugar. Sabe por quê? Porque existe, vamos colocar assim, nós temos pouco. Nós temos pouco. Temos pouco. Mas nós temos a palavra. Nós temos a palavra. Sabe por quê? Porque existem muitos lugares por aí que tem muito, mas não tem a palavra. Existem muitos lugares que estão assim, mas não tem a palavra. Quantos lugares nessa cidade que nós vimos bombar, mas não tinha a palavra de se pôr. Nós sempre fomos fiéis, os poucos, mas fiéis. Estamos aguardando um milagre. Nós estamos igual os 120 lá. Nós estamos esperando. Sabe por quê? Porque a hora vai chegar. E eu creio que Deus está esperando de nós. Deus está esperando de nós um posicionamento, vou colocar assim, severo da nossa parte. Em busca, em oração, em comprometimento com Ele. Porque a hora que nós, como igreja, estivermos nesse comprometimento, querido, nada vai nos segurar. Nada vai nos segurar. Então, querido, eu queria compartilhar isso com você, porque quando eu estava estudando, quando eu estava vendo, Deus trouxe uma esperança no meu coração de nós pararmos com isso, de nós pararmos de falar, é realidade? É realidade, igual era a realidade lá que não tinha nada para aquelas 5.000 pessoas comer. Nós não temos dinheiro? Nós não temos dinheiro. Não temos. Nós queremos fazer tantas coisas, mas nós não temos dinheiro. Às vezes a gente fica preocupado em gerar dinheiro. A gente precisa gerar receita, a gente precisa gerar renda, precisa, porque a igreja precisa se manter, a igreja precisa ser mantida. Mas olha só que coisa interessante. No versículo 1, diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. O que Deus criou primeiro? O céu. E depois a terra. Se Deus criou o céu primeiro e depois a terra, é porque as coisas do alto vêm primeiro do que as coisas terrenas. Amém ou não? Então nós vamos fazer o seguinte. Primeiro nós vamos trazer o céu para a igreja e depois nós nos preocupamos com as coisas terrenas. Nós vamos primeiro buscar o reino dos céus e a sua justiça, que não vai faltar nada. Não vai faltar nada para nós. Mas nós precisamos buscar primeiro o reino do céu. Nós precisamos primeiro buscar a oração. Primeiro correr, sim, para os pés do Senhor em busca, em oração, na palavra, em posicionamento. Sabe por quê? Ah, mas e evangelizar? Não vai evangelizar, não? A partir do momento que eu buscar primeiro o reino, o evangelizar vai estar no meu coração. Deus vai me direcionar o que eu tenho que fazer. Eu vou ser testemunha por onde eu passar. Não vai ter gente que não vai precisar abrir a boca para testemunhar, para converter pessoas. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai resplandecer tanto através da vida dela, que as pessoas vão olhar, vão ver, vão reconhecer, vai se converter simplesmente por causa do testemunho das pessoas. Porque aonde
a presença de Deus, aonde há o Espírito Santo de Deus, as pessoas, elas, queridos, é coisa impressionante. Teve um dia que eu estava tomando café na padaria e eu estava conversando com a pessoa, o cara da padaria, estava conversando com ele, estava conversando, falando das coisas de Deus, na verdade não estava nem falando nada de Deus, estava conversando com ele algo, e tinha uma senhora, chegou assim, estava do lado, aí eu vi que a mulher estava me olhando, ela parou e ficou me olhando, aí ele foi atender ela, perguntar se ela queria alguma coisa, ela falou assim, não quero nada não. E voltou e continuou conversando comigo. Eu estou vendo que a mulher tá me olhando. A mulher está me olhando. Aí eu fiquei assim, por que essa mulher está me olhando? Bonita eu não sou para ficar me olhando. A mulher estava me olhando. Aí ela falou assim, não, sabe por quê? Eu parei aqui, aí ela olhou para mim assim e falou assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é crente, não é? Eu falei assim, sou. Aí o rapaz falou assim, ele é meu líder, é meu pastor lá na igreja. Ela falou assim, eu estou vendo, porque em você tem algo diferente. Ela falou assim, em você tem algo diferente. Eu falei, amém, amém, glória a Deus. Ela falou assim, eu passei aqui e me chamou a atenção. Quando eu passei na rua, me chamou a atenção, porque eu vi em você algo diferente. Querido, aonde nós andarmos, a presença de Deus está conosco. Não é questão de ser pastor ou não, porque eu não era nem consagrado pastor ainda nessa época. Santidade não significa nada em relação de ser pastor, ser líder ou não. Santidade é eu buscar de Deus, eu e Deus. É eu só querer fazer a vontade de Deus. E quando nós começamos a viver, a querer fazer a vontade de Deus, Deus vai fazer algo tão transformador em nós, tão transformador na nossa vida, que as coisas erradas vão nos constranger de forma que nós não vamos conseguir fazer mais, que nós não vamos conseguir falar mais, nós não vamos conseguir mais frequentar lugares. Tamanho é o constrangimento que a presença de Deus vai fazer conosco. Então, assim, o que Deus quer para nós, o que eu queria compartilhar com você é essa palavra de esperança. Essa palavra de esperança, fé. Queria relembrar você, para que você trouxesse na sua mente que os planos de Deus para a minha vida e para a tua vida, eles não terminaram, eles não acabaram, eles não sucumbiram. Os planos de Deus para a sua vida, não importa o que você fez, não importa o que você passou, não importa se você olhou ou o que você acha, não tem mais jeito, querido. Deus manda dizer para você nessa noite, olha, está liberado, está dentro de você, é você que vai frutificar. Vai nascer de novo. Se morreu, vai nascer de novo. Aonde não fabricava mais, vai começar a fabricar hoje. Igual o pastor fala da vesícula dele, que tinha parado de funcionar por algo. Voltou a funcionar. Por um posicionamento e obediência. Voltou a funcionar. Existem coisas espirituais. Existem coisas que nós vivemos no físico. Doenças. Existem coisas que são coisas espirituais. Existem coisas que são coisas espirituais. Assim como aconteceu com ele. Não vou dizer no caso de todo mundo, né? Mas existe, porque eu falo coisas específicas, tá? Tipo, quem tem mágoa, quem tem rancor, quem não perdoa, quem tem problema com outra pessoa. Isso gera amargura, quem é amargurado. Isso gera dentro das pessoas doenças.
E as pessoas ficam presas anos e anos. As pessoas ficam doentes anos e anos por guardarem isso. E nós precisamos liberar. Você precisa liberar disso. Hoje é um dia que Deus pode transformar a sua vida. Hoje é um dia que Deus pode mudar você da água para o vinho. É um dia que Deus pode, onde você via luto, onde você via podridão, onde você via coisas ruins. Hoje pode ser um dia em que a tua terra pode voltar a florescer. A tua vida espiritual, a tua vida conjugal, a tua vida com teus filhos e principalmente a tua vida espiritual com Deus. Você pode reviver nessa noite. Sabe por quê? Porque Deus nos escolheu para nós vivermos o melhor dessa terra. E nós só vamos conseguir viver o melhor dessa terra na presença de Deus. Não existe outro lugar. Não existe outro lugar para nós estarmos felizes a não ser na presença de Deus. O que eu estou falando não é que nós não vamos ter mais problemas. Não é que nós não vamos ter mais dificuldade. Nós vamos continuar tendo dificuldade. Nós vamos continuar passando pelos problemas. Mas não somos mais nós que vamos lutar. Existe alguém que vai pelejar por nós. Existe alguém que vai lutar por nós. Vai trazer a paz, o refrigério dentro do nosso coração. Nessa noite eu queria fazer 2 convites. Primeiramente eu queria... Alguém que entrou aqui nessa noite, que ainda não conhece Jesus. Eu não estou oferecendo para você, igreja. Eu quero oferecer para você aquele que liberou uma palavra sobre essa igreja. Aquele que liberou uma palavra sobre a minha vida. Aquele que liberou nessa noite uma unção de cura sobre aqueles que vieram aqui na frente. É esse a qual eu quero oferecer para você. Aquele que fez a multiplicação dos pães. Aquele que ressuscitou Lázaro. Aquele que usou Moisés para que o mar fosse aberto. Esse que eu queria oferecer para você nessa noite. Talvez você nunca teve o contato, ou nunca você entrou em uma igreja. Talvez você não conheça Jesus. Eu queria apresentar Ele para você nessa noite. Aquele que mudou a vida de, se não 100%, 90% das pessoas dessa igreja. Ao qual muitos aqui eram idólatras. Muitos aqui tinham casamentos destruídos. Muitos aqui eram viciados. Tinham as suas vidas cheias de promiscuidade. E esse Jesus mudou a vida de cada uma dessas pessoas. Muitos, se não tivessem conhecido Jesus, não estariam vivos aqui hoje. Muitos aqui Deus curou. Muitos aqui Deus livrou. É esse Deus que eu quero apresentar para você. Um Deus que cura, um Deus que ama, um Deus que traz refrigério, um Deus que tira do coração todas as mágoas, um Deus que tira toda a culpa. Deus não quer que primeiro, Ele não faz acepção de pessoas em que primeiro você tem que parar de beber, você tem que parar de fumar, você tem que parar de isso, daquilo. Não, não, não. Ele aceita você do jeito que você é. Ele aceita você com os seus defeitos. Ele fala para você vir com os seus vícios mesmo. Vem que eu quero te receber.
de braços abertos. Sabe por quê? Porque Ele te ama. O amor dele pela sua vida é incondicional. Ele ama você de forma extraordinária. E hoje Ele te convida. Ele te convida para que você venha se tornar o filho amado dele. Se entrou alguém aqui nessa noite que talvez não se sinta um filho amado de Deus, hoje Ele chama você para os braços dele, para que você venha ser feliz, para que venha ser gerado em você paz. É para você, meu querido. Você é membro desse lugar. Você que porventura, você que entendeu, e que você acha que não está produzindo, ou você que está tendo dificuldade, talvez por algum processo que você esteja passando, talvez porque você acha que você não é capaz de fazer, você acha que isso não é para você. Existem muitas pessoas aqui que Deus quer usar de forma extraordinária, mas as pessoas têm medo. As pessoas têm medo. E vou dizer uma coisa para você. Uma das coisas que o diabo paralisa a igreja, que o diabo pode paralisar o crente, é através do medo. Não é medo de fantasma, não. Não é medo de você ver demônio, não. Ele coloca na sua mente. Ele começa a introduzir palavras para você, para que venha gerar medo no seu coração. Que você não é capaz. Quantos ministérios abortados tem nesse lugar? Quantas pessoas que começaram as coisas e não terminaram? Quantas pessoas? Mas a palavra de Deus para você nessa noite, a palavra de Deus para essa igreja nessa noite, é que nós vamos voltar a produzir. O dilúvio já passou. O dilúvio já passou. A palavra de Deus para essa igreja nessa noite é que nós vamos voltar a produzir. Porque não morreu. Nós vamos voltar a produzir nessa noite. Nós vamos voltar a produzir nessa noite. Libere o teu coração nessa noite. Libere o teu coração nessa noite. Sabe por quê? Porque Jesus vai passar aí onde você está. Não tem problema você não ter vindo aqui na frente, não. Não tem problema você não ter vindo aqui na frente, não. Jesus vai passar onde você está, no seu lugar aí. E a minha vida em tuas mãos está. Oh, canta lá, canta lá. Queria pedir os irmãos da intercessão para que começasse a andar na igreja e começasse a orar. Os irmãos da intercessão, comece a orar, queridos. Comece a orar, comece a orar. Comece a andar nos corredores da igreja e comece a orar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Não vai ser o medo, não vai ser o medo. Pode o vento soprar, não vai ser o vento. A terra pode se abalar. Aleluia. Mas os planos de Deus ninguém impedirá. Oh, oh, oh. Aleluia, 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 aleluia.
Abre os seus lábios aí, querido, no seu lugar. Abre os seus lábios, porque Jesus vai passar aí onde você está. O Espírito Santo vai passar onde você estiver, querido. Ele vai tocar em você. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Se frustrar, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te resgatar. Aleluia, Senhor. Mas se Deus tem o Oh, Senhor, comece a tocar nessa noite, Jesus. Comece a tocar nessa noite, Espírito Santo. Comece a tocar nessa noite, Senhor. Águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas. Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Aleluia. Parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, Aleluia. ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Aleluia, aleluia, aleluia. Ninguém impedirá. Ninguém impedirá. Ninguém pode impedir os planos do Senhor sobre esse lugar. Ninguém pode impedir os planos do Senhor sobre esse lugar, sobre esse lugar, sobre esse lugar, sobre esse lugar, queridos. Ninguém pode impedir os planos de Deus sobre esse lugar. Oh, aleluia. Que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá. Glória ao teu nome, Jesus. Medo em teu coração. Ninguém pode impedir, está Jesus. causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, 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 Jesus. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir, querido. Sabe por quê?
Porque não é o pastor José Carlos que é o dono da igreja. Não é a pastora Ângela que é o dono da igreja. O dono da igreja é Jesus. O dono da igreja é Jesus. O dono da igreja é Jesus. Ninguém pode impedir os planos do Senhor sobre esse lugar. E eu e você, nós fazemos parte desse plano. Eu e você fazemos parte desse plano. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Querido, eu queria que você começasse a agradecer ao Senhor. Eu queria que você começasse a agradecer ao Senhor. Você abre os seus lábios e comece a agradecer ao Senhor. Sabe o que? Agradeça a Ele o privilégio de você e eu, de nós fazermos parte desse plano. Você tem noção que nós, meros pecadores, que condição que eu e você temos de fazer parte do plano de Deus. Olha só, querido, você consegue imaginar isso? Eu e você, Deus nos escolheu para fazermos parte do plano dele, dos planos dele nessa terra. Ele colocou em nós algo especial. Ele nos deu sabedoria. Ele está nos dando discernimento. Ele colocou em nós os frutos do Espírito, para que nós pudéssemos fazer parte desse plano. Comece a agradecer ao Senhor no seu lugar aí. Comece a agradecer ao Senhor no seu lugar aí, querido, por Ele ter disponibilizado o Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a tua vida. O mesmo Espírito que habitava sobre a vida de Jesus é o mesmo Espírito que habita sobre a minha vida e sobre a tua vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por esse privilégio. Muito obrigado, Senhor. Eu quero te agradecer, meu Pai. Eu quero te agradecer por fazer parte dos seus planos, ó Pai. Dos seus planos para esse lugar. Dos seus planos, Senhor, para essa terra. Eu quero te agradecer, Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. 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 Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado, Jesus. Querido, você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado, Jesus. Aleluia. Entenda isso de uma vez por todas. Fazemos parte do plano de Deus. Você é uma peça importantíssima para os planos de Deus nessa terra. Então valorize a presença de Deus. Valorize a presença de Deus na sua vida. Valorize o Espírito Santo que Deus nos concedeu. Valorize, seja fiel. Busque ao Senhor. Queira mais e mais de Deus para a sua vida, querido. Queira mais de Deus. E nós vamos viver o extraordinário de Deus nessa terra. Nós vamos viver o melhor de Deus nessa terra. Algumas pessoas falam que essa geração é a pior geração de todas. Mas se nós formos olhar pela Bíblia, nas piores gerações levantadas na Bíblia, os piores povos, nas piores circunstâncias, foi onde Deus mais fez milagre. O povo do Egito estava murmurando, reclamando, abandonaram Deus. Eles viram muitos milagres, viveram muitos milagres.
Nós somos errantes, nós somos pecadores. Muitas das vezes nós negamos mesmo. Mas nós vamos viver coisas grandiosas, querido. Grandiosas, grandiosas. Você crê nisso? Você crê nisso? Vocês vão ver Deus curando pessoas. Deus hoje vai ouvir testemunhos aqui. Porque, sabe por quê? Sabe por quê? É porque nós nos levantamos como igreja para interceder por eles. Nós nos levantamos como igreja. Nós vamos ver pessoas que não podiam muitas coisas. Nós vamos ver. Eu creio nisso, amém? E a Bíblia fala, né, que nós vamos dar frutos e frutos dignos de arrependimento. Amém? Vamos estar orando então. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, te dar uma semana de vitória, uma semana de paz, uma semana onde você seja muito próspero, onde você seja muito frutífero, que as pessoas venham olhar para você e venham ver algo diferente. Você está com um olhar diferente, você está diferente. Você vai falar assim: é o Espírito Santo de Deus que está resplandecendo na minha vida. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado por esse momento na tua casa. Que privilégio, Jesus, de podermos estar na tua casa. Que privilégio de podermos sentir a tua presença, de podermos compartilhar a tua palavra. Abençoa, Jesus, a cada irmão meu, irmã minha que veio a esse lugar, a cada criança que veio a esse lugar nessa noite. Senhor, que o Senhor possa abençoá-los. Senhor, que o Senhor possa, Deus, estar trabalhando durante essa semana. Senhor, em dúvidas. Senhor, aquelas pessoas que vão precisar tomar decisões importantes essa semana. Senhor, que o Senhor possa auxiliá-los, ó Pai. Senhor, porventura, aqueles irmãos que vão fazer uma entrevista de trabalho. Senhor, vá à frente, abre as portas, ó Pai. Senhor, aqueles que vão fazer exames médicos, aqueles que vão pegar resultados médicos, Senhor, o Senhor é o Deus da cura, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, agradecemos ao Senhor pela Tua presença. Leva-nos na Tua graça, na Tua paz e na comunhão do Teu Espírito Santo nessa noite, ó Pai. É o que nós oramos a Ti, em nome de Jesus.